Então, seja muito bem-vinda a mais um podcast Além da Ansiedade. Se você é nova por aqui, você não me conhece, eu sou Kate, eu sou psicóloga, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas, acima de tudo, eu sou um ser humano assim como você. O meu propósito aqui é te ajudar, a te trazer clareza mental, segurança emocional, você aprender a viver de forma clara, você aprender a ter clareza nos direcionamentos da sua vida, para você viver uma vida que vale a pena ser vivida com muito mais consciência, com muito mais propósito. E aí, um ponto muito importante: aqui você vai encontrar conteúdos baseado na psicologia, baseado em evidência, mas é aplicado à vida real. Porque, assim, não basta você só entender o que você sente, você precisa aprender o que fazer com isso na prática. Por isso que sempre os podcasts, eu sempre vou trazendo consciência do seu funcionamento, o que está acontecendo aí do outro lado, comportamentos que normalmente você faz na sua rotina, no lugar de te ajudar, te prejudica muito mais, para você diminuir esses comportamentos e você começar a aumentar comportamentos muito mais saudáveis e efetivos. E por isso que eu sempre trago práticas para você aplicar na sua rotina real, você começar a desenvolver ferramentas reais dentro da sua rotina, dentro da sua prática. Por isso que sempre no final do nosso podcast eu sempre trago ferramentas e estratégias para você começar a aplicar aí na sua vida e você ter muito mais resultados. Sem mais delongas, vamos para o podcast de hoje. Porque, assim, mulher, primeiro ponto, eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Ter pensamentos, muitas das vezes negativos, que são esses pensamentos que te geram sofrimento, não significa que existe algo de errado com você. E lembra que pensamentos, eles são pensamentos, não são fatos. Pensamentos são apenas pensamentos. Então, quando uma pessoa, e eu quero que você preste bastante atenção nisso, para você se auto-perceber se você está vivendo isso na sua vida, ou se você viveu o que eu vou descrever agora durante muito tempo, que isso influencia para hoje você ter pensamentos muito mais negativos sobre você, você enxergar o mundo de forma muito mais negativa, você se enxergar dessa forma. Então, observa se você está passando por isso ou você passou por isso, porque aí a forma de você ter pensamentos negativos é uma coisa que você foi aprendendo a pensar dessa forma para a sua sobrevivência, para a sua proteção, para o seu funcionamento. Foi a melhor estratégia que o seu cérebro encontrou para você funcionar, para você viver, para você sobreviver. Então, muitas pessoas, quando elas passam por perdas, lutos, sobrecarga emocional, escassez na vida real, seja muitas das vezes essa escassez na parte financeira, isso influencia para a sua forma de pensar, para a sua forma de interpretar. Da mesma forma, se você passou por muito estresse crônico ou se você está passando por estresse crônico, isso influencia da sua forma de interpretar as situações, da sua forma cognitiva de ter consciência sobre aquilo que você sente, sobre o mundo ao seu redor. Da mesma forma, ambientes invalidantes, então você está num ambiente que muitas das vezes é tóxico, é um ambiente invalidante, é um ambiente que muitas das vezes não valida as suas emoções, um ambiente muito inseguro, de muito medo, de cobrança, em extremo alerta, que parece que sempre alguma coisa ruim vai acontecer. Então, por exemplo, mulheres que vieram de contextos ali desde a infância e da adolescência, de pais que bebiam, de pais muito instáveis emocionalmente. Você via muitos conflitos dentro de casa, de brigas entre o seu pai e sua mãe, você presenciava aquilo e você tinha que ficar o tempo todo em alerta de perigos. Então, por exemplo, se você também, na sua infância, você passou por traumas, por abuso, tudo isso influencia para a sua interpretação e para a sua forma de pensar. E aí, conforme você foi crescendo, essa sua forma de pensar e pelas experiências que você foi vivendo, foi a melhor forma que seu cérebro encontrou de sobreviver, de lidar com as situações. E eu vejo muito isso dentro do consultório. Mulheres que hoje são extremamente fortes, independentes, determinadas, que alcançaram o sucesso na vida, mas elas não conseguem
relaxar, porque o tempo todo ela está em alerta do perigo. Por quê? Porque veio de um contexto de muita escassez, de muito processo de invalidação, de muito um ambiente muito estressante, muitos conflitos, e o tempo todo o cérebro dela foi aprendendo a estar em alerta. Então, é muito importante essa consciência que você vai desenvolvendo das experiências que você viveu ali desde a infância, da adolescência, para você perceber que hoje a forma como você pensa, que você tem esses pensamentos que têm te gerado sofrimento, você aprendeu durante as experiências da sua vida a pensar dessa forma. E aí entra um ponto muito importante. Foi a melhor forma que seu cérebro encontrou para desenvolver o quê? Esse hábito de pensamento, de pensar dessa forma. Na mesma forma que você aprendeu a sobreviver, a pensar dessa forma, é possível a gente desenvolver pensamentos mais saudáveis, mais realistas, um ponto de você parar, respirar, observar, entender, não ficar se criticando, se julgando, entender a sua história de vida, que a sua história de vida, ela traz pistas, ela traz memórias do que você viveu, e a partir desse olhar para você de compreensão, de validação, que você está comprometida com a mudança, é o primeiro ponto da gente olhar para esses pensamentos que têm te gerado sofrimento e começar de fato a viver essa vida que vale a pena ser vivida. E aí, se você passou por muito tempo nesse estado de sobrevivência, influencia, porque o seu cérebro ele começa a funcionar em estado de alerta. E isso influencia diretamente nos seus pensamentos. Ou seja, existem experiências prolongadas que você viveu ou vive de muito estresse, muito medo, muito sofrimento emocional. Isso impacta no seu funcionamento, no seu cognitivo, do seu emocional ao longo da sua vida. Por isso que muitas mulheres elas têm dificuldade de ter esse olhar de autocompaixão, genuíno para si mesmo, tem dificuldade de lidar com seus próprios pensamentos. Por quê? Porque ela não aprendeu a ter esse olhar de autocompaixão. Não foi um processo aprendido, entendeu? Pensamentos não são fatos. Eu vou repetir. Pensamentos não são fatos. Pensamentos são pensamentos. E a forma como você gerencia esses pensamentos, interpreta esses pensamentos, muitas das vezes possa ser possibilidades, hipóteses, tentativa do seu cérebro te proteger. Então, o teu pensamento, ele está ali, interpretando, que aí gera o sofrimento, ele está ali tentando trazer para você essa proteção, porque lembra que o nosso cérebro humano, né, ele faz isso com a gente, para a gente proteger. É igual quando a gente vai atravessar a rua, o sinal abre, e de repente, quando você vê um motorista vindo em alta velocidade, é automático você voltar para trás. Você às vezes nem pensa, porque o teu próprio corpo está te protegendo. Da mesma forma que os pensamentos também. Eu sei que tem muitos pensamentos que são distorcidos, pensamentos disfuncionais, irreais. Só que a maioria dos seus pensamentos, você aprendeu a pensar dessa forma para sobreviver, para sua proteção. E muitas das vezes o seu cérebro, ele começa a interpretar as situações como ameaças. E aí começa a você ter muitos pensamentos obsessivos quando você está passando por muitas situações de estresse, de escassez, você teve perdas na sua vida, você está passando por processos de vulnerabilidade emocional. Aí o seu cérebro fica com esses pensamentos que te traz sofrimento, esses pensamentos obsessivos, essa necessidade de controle, para você não perder o controle da sua própria vida, então você fica ali maquinando o pensamento, você tem essa ruminação mental, que você fica remoendo a história na sua cabeça, e se acontecer isso, e aí você fica remoendo. Só que muitas das vezes a ruminação mental não é uma ruminação de resolução do problema, é uma ruminação mental que te gera sofrimento. E aí, até os seus próprios pensamentos, você fica buscando certezas, você fica buscando, muitas das vezes, a validação que, de fato, você não vai perder o controle. E o que acontece? Essa ansiedade, ela aumenta, e o sofrimento emocional, ela também aumenta. E aqui existe um ponto que, muitas das vezes,
acaba te gerando muito mais sofrimento emocional. Que você achar que o caminho é você pensar positivo. E aí você achar que pensar positivo é a solução do problema. Só que aí, por você estar vivendo nesse momento tão difícil da sua vida, de tantas questões que você está vivendo, ou você tentar pensar positivo e você não conseguir, você se critica, você se culpa, você fica nesse processo que te gera muito mais sofrimento emocional. E aí, mulher, existe um caminho saudável de você não fugir dos seus pensamentos, e sim você aprender a avaliar os seus pensamentos, reconhecer, olhar de frente. Você não vai parar de pensar, você pode aprender a não ser dominada por esses pensamentos. Kate, como é que eu faço isso? E aí entra um ponto muito importante, que é o processo da terapia. Você estar num ambiente seguro para você aprender a avaliar esses pensamentos de forma saudáveis e de forma realista. Porque dentro da terapia cognitivo-comportamental, é esse processo que você para avaliar a forma como você tem pensado, a forma como você tem sentido e a forma como você tem se comportado. Porque aí você vai aprendendo a reestruturar esses pensamentos, desenvolvendo essa metacognição. Isso é como se você se olha por fora do seu próprio pensamento e começa a olhar com ele de forma realista, trazendo de forma muito mais saudável, muito mais humano, entendendo o funcionamento que você viveu durante sua vida, que você aprendeu a pensar dessa forma, mas olha só agora como essa forma de você pensar, interpretar os fatos, está te gerando muito mais sofrimento e prejuízo. Vamos começar a olhar para isso, interpretar e reestruturar esses pensamentos para você aprender a pensar de forma saudável, de forma realista, olhando para aquilo que está acontecendo. E você trabalha essas ferramentas, tanto da reestruturação cognitiva, da tolerância a esse desconforto emocional, exposição gradual, tudo dentro da terapia. E aí entra um ponto que eu quero trazer aqui para você, mulher. O que muda quando você aprende a olhar esses seus pensamentos? Quando você aprende a desenvolver consciência cognitiva, isso é, você aprende a olhar de forma realista para os seus pensamentos, vai te ajudar a reduzir a ansiedade, desenvolver clareza emocional sobre aquilo que você sente. Você aprende a tolerar esse desconforto emocional, a reduzir esses pensamentos que te geram sofrimento, a você parar de fugir desses pensamentos e de você mesmo, daquilo que você está sentindo, a retomar o controle das suas próprias decisões e da sua própria vida. E dentro da TCC, a gente aprende isso, né? Porque o que a TCC mostra? Que não é o pensamento em si que gera o sofrimento, mas a relação que você constrói com esse pensamento. E aí o Bandura, o Albert Bandura, ele traz algo que é muito importante. O ser humano, para ele desenvolver uma autoeficácia, é quando ele percebe que ele consegue enfrentar as experiências difíceis da vida, sobreviver emocionalmente a elas, e aí ela começa a perceber algo muito importante, que é aí que entra a autoeficácia. Eu me expus a essa situação, eu não evitei o pensamento que está me gerando sofrimento, eu não evitei o que está me gerando ansiedade, e aí começa a nascer algo que você começa a perceber dentro de você, que é, eu consigo sentir isso sem fugir. Quando você começa a desenvolver essa consciência emocional, isso é uma autoeficácia, você perceber que você é capaz de, mesmo com todo o desconforto emocional, com todo esse sofrimento, essa ansiedade, você consegue superar aquilo, você consegue não fugir daquilo, você consegue tolerar o desconforto emocional e passar por ele. E aí, eu quero que você comece a se observar. Você tem fugido daquilo que você tem pensado e daquilo que você tem sentido, dessa angústia latente? Como é que está a sua relação com esses seus pensamentos que têm te gerado sofrimento? Você, de fato, tem buscado se relacionar de forma saudável com seus próprios pensamentos, não fugindo dele? Ou você tem
acreditado em tudo que seu pensamento te diz, evitado e não olhado para isso? Como é que está a tua relação aí com os teus pensamentos que têm te gerado sofrimento? E aí, mulher, eu quero te trazer, antes de eu trazer as estratégias que você vai começar a aplicar na sua vida para lidar com esses seus pensamentos que estão te gerando sofrimento, eu quero te trazer clareza de comportamentos que você tem feito, que você acha que está te ajudando a lidar com esses pensamentos que têm te gerado sofrimento, mas só te prejudica. É o oposto disso, né? Para que você observe que são jeitos errados que você faz para você diminuir esses comportamentos. E aí, quando eu trazer as estratégias, você começar a aumentar as estratégias e diminuir os comportamentos que têm te trago o sofrimento. Combinado? Então, vamos lá. Muitas mulheres, elas tentam, e aí são comportamentos que prejudicam. Controlar pensamentos, fugir do desconforto emocional, buscar certezas absolutas. Eu falei nisso no podcast passado. Eu vou deixar aqui em cima, depois, se você quiser ver, que a nossa foi no passado ou foi no outro? Foi sobre os dias difíceis que eu falei sobre isso. Que as nossas certezas são cheias de dúvidas, né? Isso é ser um ser humano. Que a gente passa por processos desafiadores, que muitas vezes nos gera desconforto emocional, frustração, decepção, processos depressivos, ansiosos, e as nossas certezas, elas são cheias de dúvidas. Isso é a beleza de ser um ser humano. E aí, muitas das vezes, são jeitos errados. Você busca o tempo todo certeza. E essa certeza, ela nunca acontece. E aí, você acaba evitando as situações, você acaba procrastinando, porque você busca tanta essa certeza que não acontece, que você só vai postergando, você não vai, muitas das vezes, se expondo a construir a vida que você sente orgulho de viver, entendeu? E aí, muitas das vezes, você também fica nessa ruminação mental, você evita situações, você, muitas das vezes, busca o tempo todo a validação externa das pessoas para validar de fato, para lidar com esses seus pensamentos. Isso te gera muito mais desconforto emocional, sofrimento emocional. Você fica o tempo todo se distraindo nas redes sociais. Então, você está com esse pensamento. No lugar de você olhar para isso, tolerar o desconforto emocional, responder, desenvolver essa tolerância ao mal-estar, você trazer resolução do problema, não, você vai para as redes sociais, isso te gera muito mais sofrimento, porque você volta naquele cansaço psicológico de tanta mais informações, e você tem que processar as informações do que você viu e ainda as informações daquilo que você está sentindo. E aí entra também você ficar lutando contra a sua própria mente. Esses comportamentos você tem feito? Observa o que acontece quando você faz isso. A princípio, em pequeno, curto espaço de tempo, te traz alívio, mas a longo prazo te traz muito mais sofrimento e não resolve o problema. Então, quanto mais você tenta fugir, mais você sente sofrimento emocional, essas angústias e essa ansiedade. E por que isso não funciona, mulher? Porque assim, preste bastante atenção nisso, mulher. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. É como se fosse que escovar dente, sabe? A gente vai repetindo os hábitos e aquilo vai se tornando um hábito na nossa vida. Então, é como se fosse que a gente vai reforçando o comportamento. Então, quanto mais você vai fazendo esses comportamentos, mais isso vai se tornando um hábito. Você vai repetindo. E quanto mais você evita algo, gera esse alívio da ansiedade, mas o que que seu cérebro começa a entender? Isso realmente é perigoso, é melhor eu evitar, é melhor eu fazer dessa forma. E aí você começa a desenvolver esse hábito e você fica nesse ciclo de looping o tempo todo. Você tem pensamentos ruins, você tem esses pensamentos negativos, está te gerando sofrimento. Ao invés de você olhar para isso, fazer terapia, você faz o quê? Você evita. Vamos para a forma do jeito certo de você fazer na prática? Como é que você desenvolve? No lugar de você ficar evitando, você ficar reforçando esse padrão que muitas das vezes é disfuncional e te traz sofrimento, vamos fazer do jeito certo? Kate, como é o jeito certo? E aí entra um ponto que você pode começar hoje. Anota no papel e começa por essa exposição gradual. Pequenos passos para você ir desenvolvendo essa
tolerância emocional que você tem, de fato, essa autoeficácia de se expor e não fugir daquilo que a sua mente está criando. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a tolerância ao desconforto emocional. E aqui entra um ponto muito importante. As nossas emoções, elas funcionam como ondas. Eu gosto muito de dar esse exemplo dentro do consultório, quando eu estou explicando para os meus pacientes sobre o processo das emoções. Imagine um barco, e esse barco está no oceano, e está vindo várias ondas. Essas ondas são as nossas emoções. O barco somos nós. E aí, dentro do processo de ativação emocional, a ativação emocional ela dura de 8 minutos a 21 minutos. E aí entra esse ponto que as ondas vão durar de 8 a 21 minutos, mas elas passam. Só que quem permanece é o barco. O barco somos eu e você. E aí entra essa tolerância a esse desconforto emocional. Não fugir, não neutralizar, tentando fazer algum comportamento só para esquivar aquilo, né? Para não ter contato com aquilo. Porque muitas das vezes, quando você está nessa ansiedade, nessa angústia, eu sei que você fica fugindo, fica nas redes sociais, você tenta controlar, fazer muitas das vezes comportamentos para aliviar a ansiedade, né? De compulsões, muitas das vezes. Tem pessoas que vai para comida, tem pessoas que vai para bebida, tem pessoas que têm comportamentos de cigarros, enfim, para aliviar. E às vezes, por exemplo, tem pessoas que têm traços, né, de toque, que muitas das vezes precisa fazer determinados rituais para aliviar muitas das vezes essa ansiedade. Então, até um ponto de alerta aqui. Se muitas das vezes você está tendo muitos pensamentos obsessivos que tem te gerando muito sofrimento, que tem te gerado muito prejuízos na sua vida, que você não tem conseguido gerenciar esses pensamentos e tem te trago muito sofrimento emocional, é muito importante que você passe por um psicólogo, por um psiquiatra, para você fazer uma avaliação, para você, de fato, perceber se você tem características do toque ou, de fato, você tem apenas características desse funcionamento. Entendeu? Se você tem o transtorno ou se você tem característica desse funcionamento. Porque aí dentro da terapia você vai aprender manejos, ferramentas, enfrentamentos, tanto da forma de você pensar cognitivamente, quanto da forma de você se expor a desenvolver ferramentas dentro ali do consultório, para você não ficar fazendo tanto as obsessões dos pensamentos, quanto das compulsões de comportamentos para aliviar essa ansiedade. E por isso da importância da terapia, para você passar por uma avaliação e fazer o tratamento correto e o tratamento efetivo. É um ponto de alerta aqui, nesse momento aqui do podcast, tá bom? E aí, o mais importante, quanto mais você faz isso, menos seu cérebro aprende a tolerar o desconforto emocional. Então, não fuja, não fique buscando o tempo todo comportamentos só para aliviar a curto prazo, mas aprenda, de fato, a tolerar o desconforto emocional e você gerenciar isso de forma afetiva. Eu vou trazer aqui as práticas, que são práticas saudáveis, de enfrentamento de forma efetiva. E aí, lembra, mulher, mesmo que você passou anos fazendo isso, a gente vai aos pouquinhos desenvolvendo essa forma muito mais saudável de você viver. Não é uma coisa que a gente vai fazendo da noite para o dia. É um pouquinho de cada vez, porque a pessoa, ela aprende a funcionar dessa forma. Só que a angústia emocional, ela não dura para sempre. Ela dura um determinado tempo, mas ela passa. E quanto mais a gente vai desenvolvendo essa forma saudável de você se relacionar com seus pensamentos, mais você vai tendo orgulho de você mesmo, tá bom? E aí tá, as emoções, ela sobe, ela desce, mas ela diminui. Então, observa aí quando você tiver uma ativação emocional, como é que ela gerencia. Porque muitas ativações emocionais, elas são tensas, elas duram entre alguns minutos, mas elas reduzem. E aí entra o comportamento de a gente desenvolver essas ferramentas para você diminuir da forma coerente. E durante esse processo, a gente usa, quais são as ferramentas que a gente usa para diminuir essa ativação emocional, essas emoções que você sente quando você está tendo esses pensamentos que está te gerando sofrimento. Atenção plena. Então, tem aplicativos que a gente pode fazer tanto
meditação, ou também dentro do consultório, ou dentro de um programa terapêutico de desenvolver habilidades emocionais, habilidades cognitivas e habilidades de atenção plena, que às vezes você não precisa necessariamente estar fazendo uma meditação, mas mesmo a capacidade de estar no momento presente, de observar, agora nesse momento eu estou falando, eu estou sentada numa cadeira, então é a capacidade de você estar no momento presente, percebendo, nesse momento eu estou me sentindo tranquila, eu não estou ansiosa, eu estou com o coração, entendeu? Atenção plena é a capacidade de você estar no momento presente. Então, às vezes, tem os aplicativos e ferramentas que você pode ser guiado para você parar e observar o ambiente, e aí esses aplicativos te ajudam nessa atenção, porque ele vai descrevendo o ambiente. Observe se nesse momento está calor, observe como você está se sentindo, você está com os pés no chão, então desenvolvendo essa capacidade cognitiva de você se auto-observar, se auto-perceber. É muito mais efetivo você desenvolver atenção plena do que você ficar nas redes sociais consumindo conteúdo para aliviar esse sofrimento, você sai muito mais angustiada dali ou muito mais com esse cansaço mental, que eu sei que hoje, mulher, o que eu mais vejo no consultório são mulheres cansadas, porque fica o tempo todo fugindo dos pensamentos, fica em redes sociais, não regula essa emoção e você sai muito mais cansada mentalmente do lugar de você enfrentar, tolerar o desconforto emocional, entendeu? É excesso de informação, né? Tipo, é muita coisa que você tem que lidar. Além de casa, filhos, enfim, consumo de muito conteúdo, a sua mente, ela fica ansiosa, entendeu? Então, primeiro ponto, desenvolver atenção plena. Segundo ponto, respiração diafragmática, treinamento de tolerância emocional e observação dos pensamentos. Todas essas ferramentas, elas são desenvolvidas em treinamento de habilidades. Isso pode ser feito tanto dentro de terapia, quanto também dentro de grupos terapêuticos, de jornadas terapêuticas, que é voltado para isso, para desenvolver essas ferramentas e habilidades para isso. Se até quiserem. Vocês querem que eu traga na prática algumas dessas ferramentas, como fazer aqui com vocês? Comentem aqui embaixo. Se você está ouvindo do Spotify ou do YouTube, comentem aqui. Vocês querem que eu traga prática, assim, fazendo com vocês? Porque aí eu trago as ferramentas, a gente vai fazendo aqui, para você observar que não é um bicho de 7 cabeças, é algo que é treinável, nosso cérebro vai aprendendo a fazer isso ali na prática mesmo. E acho que vai ser um ponto bem interessante, né, de fazer assim na prática com vocês, para vocês observarem como é que vocês conseguem fazer isso na prática de vocês. Então, a ideia não é você eliminar a emoção, é você aprender a atravessar a emoção e você permanecer, gerenciar esses pensamentos e se comportar da forma efetiva, coerente, que você sinta orgulho daquilo que você está construindo, tá bom? Um ponto importante aqui nessa parte aqui do Spotify, se você está me ouvindo aqui no Spotify, eu quero pedir algo aqui para vocês, de vocês avaliar aqui o Spotify. Aqui dentro da parte de configurações, acho que é bem embaixo, em cima, depois desse vídeo que você está me assistindo, tem para você avaliar nas estrelinhas. Não dá nem menos de alguns segundos para você avaliar com 5 estrelas se você gosta do meu podcast, para que meu podcast seja entregue para mais pessoas aqui dentro da plataforma. Eu faço esses conteúdos de forma muito efetiva, de forma muito respeitosa, trazendo muito conteúdo de valor de forma gratuita. Eu gostaria de pedir para vocês avaliar o podcast para ser divulgado. E se você está me ouvindo pelo YouTube, também comece a me seguir aqui no YouTube, para o YouTube também ser divulgado para outras pessoas, compartilhar, curtir, para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo de valor e crescer a nossa comunidade aqui com mais mulheres fortes, independentes, mas que escolhem cuidar de si para prosperar em meio aos desafios da vida, para viver além da ansiedade, uma vida com muito mais propósito. E aí, a gente entra na terceira estratégia, que é uma estratégia assertiva, que é a aceitação ativa e essa flexibilidade psicológica. É você reconhecer a realidade como ela é. Então, primeiro ponto, quando você está reconhecendo a realidade como ela é. O primeiro ponto é, minha mente está tentando me proteger. Ó, como eu estou reconhecendo. Não estou pensando positivo,
está reconhecendo, minha mente está tentando me proteger, né? A função da minha mente. Estou tendo pensamentos difíceis e eu estou tentando lidar com eles. Percebe como você está sendo realista? O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo é humano. Meus pensamentos não são fatos. E aí, mulher, a flexibilidade psicológica é justamente a capacidade de você observar os seus pensamentos e emoções sem ser governado por elas. Então, muito importante quando você vai aprendendo a se escolher, você agir baseado nos seus valores e não baseado nos seus medos, olhando para esses pensamentos de forma realista, de forma real e não fugindo desses seus pensamentos. E aí a gente vai entrar agora na parte final do podcast, que eu vou trazer para vocês algumas estratégias terapêuticas para você fazer aí na sua vida real, na sua prática real. Você já entendeu como os pensamentos eles funcionam, qual é a função dos pensamentos? Você já entendeu que pelas experiências da sua vida você aprendeu a pensar dessa forma, você ficar em alerta, todo esse processo. Você entendeu comportamentos que você faz, que você acha que está te ajudando e está te prejudicando. Você já entendeu comportamentos que podem te ajudar. Então, diminuir aqueles comportamentos e aumentar esses comportamentos que eu acabei de descrever. E agora eu vou te trazer passos simples para você aplicar na sua vida real, para te ajudar a lidar com esses pensamentos que têm te gerado sofrimento, tá bom? E aí o primeiro deles é nomeie os pensamentos. Kate, o que significa isso? Em vez de você dizer assim, ó, isso vai acontecer, diga, estou tendo pensamentos de que isso vai acontecer. É como se fosse assim, ó, eu sou uma fracassada. Não, eu estou passando por um processo de fracasso. Percebe? Quando a gente está nomeando o pensamento, eu não estou julgando o meu pensamento, eu estou apenas nomeando ele. Ele está tá passando vários pensamentos automáticos na minha cabeça e eu estou ali descrevendo o pensamento, sem julgar ele, sem rotular ele, sem dar significado para ele. Eu estou trazendo um pensamento saudável, um pensamento alternativo. Ok, eu não sou uma fracassada, eu estou passando pelo momento de fracasso, entendeu? Eu estou tendo pensamentos que tá me gerando sofrimento, entendeu? Para que você tenha essa consciência, eu estou descrevendo o pensamento. Por que é tão importante você aprender a descrever o pensamento? Porque você aprende a pensar de forma realista, de forma saudável, e você não ficar nesse processo de ficar tentando pensar positivo, isso te gera muito mais sofrimento. E aí, uma segunda forma terapêutica, pratique a reestruturação cognitiva. Sim, é um processo muito mais avançado, que é a capacidade de você avaliar o seu próprio pensamento e responder a ele, trazendo uma nova perspectiva sobre o que ele está falando. Então, por exemplo, uma pergunta simples que você pode falar para o seu pensamento é assim, tá, mas se você está me falando que, de fato, eu vou fracassar, qual a evidência que você tem sobre os meus fracassos, que outras coisas que eu já tentei, eu fracassei? Ah, eu lembro que eu fracassei nisso, mas lembra daquela outra vez que deu certo, eu consegui? É verdade, mas a vida não é cheia de incertezas, então a gente vai começando a ter esse processo de olhar para os nossos pensamentos de forma mais clara, que existe outra interpretação, estou catastrofizando a situação, eu estou olhando de forma muito mais emocional e não muitas vezes de forma realista, eu tentar trazer fatos sobre os meus próprios pensamentos. Então, quando a gente está reestruturando os nossos pensamentos, é olhar mesmo de forma saudável para isso, respondendo esses pensamentos, mas de forma no presente, no aqui e agora. E aí a gente entra na terceira processo mesmo de exposição emocional, que é você tolerar esses pequenos desconfortos emocionais sem fugir.
E aí você vai permanecer, você vai respirar, você vai observar, mas você não vai deixar a emoção ser alimentada dentro de você, que é você, e nem o pensamento. Você vai treinar o seu cérebro a tolerar, passar a onda, o desconforto emocional, mas você vai aprender a gerenciar essa emoção, enfrentar ela, que você não é o seu pensamento. E aí a gente entra no quarto comportamento terapêutico, que é a escrita terapêutica. É você observar o que eu estou pensando, o que isso significa, o que eu estou sentindo, o que minha mente está tentando fazer eu acreditar que é uma verdade, o que é um fato, o que é uma interpretação. Então, quando você tira esse momento para a escrita terapêutica, para você olhar, para você observar, e existem vários estudos científicos sobre isso, dessa importância para te trazer clareza mental, clareza cognitiva, te ajuda nesse processo também de elaborar a situação. E aí a gente entra na quinta estratégia terapêutica, que é você regular seu corpo. Então, faça atividade física, durma bem, se alimente bem, tenha uma rotina saudável, porque isso ajuda a reduzir a ansiedade, ajuda a reduzir esse sofrimento emocional, te ajuda nesse processo do estresse do dia a dia, e o seu corpo ele fica muito mais calmo, tranquilo, né? Você fica muito mais regulado emocionalmente. E aí, mulher, se esse episódio fez sentido para você, compartilha com uma amiga, com a mulher, com seus grupos, da sua família, das pessoas que você ama, que também existem outras mulheres que estão passando por esse processo de não saber lidar com esses pensamentos que te geram sofrimento, para que possa a nossa comunidade aumentar e você também compartilhar esse conteúdo se te ajudou, para ajudar elas também. E se você sente que você precisa de um acompanhamento terapêutico estruturado para você aprender a lidar com essa ansiedade, com esses pensamentos que têm te gerado sofrimento na prática, e você gerenciar melhor esse seu sofrimento emocional, eu vou deixar aqui embaixo o link de acesso para você fazer a sua aplicação, tanto para a jornada terapêutica, tanto para os nossos encontros ao vivo que a gente faz imersão, desafios. A gente tem sempre encontros mensais, semanais, para que você possa encontrar o melhor lugar, que é o momento que você está vivendo, para a gente estar mais próximo ali, ao vivo, e ter encontros, tá bom? Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Os fortes ficaram. Comenta aqui se você ficou até o final desse podcast. Um super beijo no seu coração e até o próximo episódio da próxima semana. Um beijo no seu coração e até lá.